Uma coisa que o senhor falou interessante é o seguinte, as pessoas e instituições, né, eles não querem deixar a polícia entrar, mas o Estado também não entra. O Estado também não entra, né? Então, algumas falam assim, mas essa violência que tem na favela não tem na Zona Sul. Mas olha só, a polícia atua na Zona Sul. A polícia é o tempo inteiro presente na Zona Sul. Você anda na Zona Sul, tá cheio de polícia. Então, assim, diminui a violência. E quando vai para a comunidade, que o tempo inteiro é refutado, o tempo inteiro são ações para que a polícia não entre, você tem um aumento da violência também. Com certeza. E para falar um pouquinho dessas questões de conflitos, eu ia falar de um livro aqui, mas a gente estava com Guerra Polícia na tela, que é o livro Bandidolatria e Democídio, do Diego Pesce, que é um fera. Doutor Alexandre Brown falou dele aqui também. Esse livro aí é leitura obrigatória para quem quer entender um pouquinho sobre esse tratamento aí cheio de carinho para a criminalidade, né? Fala desse tratamento aí do que o doutor Fabiano falou. E só mais um recado aqui também, o Alessandro Visacro, ele fala justamente isso. Quando a polícia vai ali no Complexo do Alemão e vai trocar um tiro, ele não está querendo prender aquela barraquinha de drogas ali e prender quem está vendendo droga. Isso aí é uma coisa muito mais séria, muito mais importante. E o que ele afirma e que merece uma reflexão é que a polícia está atuando para retomar a legitimidade do Estado naquele local. Então, assim, a nossa atuação ela é uma atuação muito importante. A gente recebe muitas críticas e basta você ligar um noticiário aqui no Rio de Janeiro logo pela manhã, né? Aqui não vai uma crítica aos jornalistas, tenho grandes amigos, normalmente os jornalistas, os repórteres que estão com a gente no dia a dia, que vão até a CORE, vão até a cidade da polícia nos entrevistar, eles também sofrem com a violência. Mas há algumas pessoas ali, e muitas vezes algum direcionamento de matéria que é muito nociva para a polícia, por mais que não se perceba. Como é que é um telejornal, muitas vezes começando no Rio de Janeiro? Vai falar, olha, amanhã de caos no Rio de Janeiro, uma operação policial provoca terror, os motoristas têm que voltar na contramão, e parece que assim, que é a polícia que está provocando esse caos. E ele já tem ali aquela receita de bolo. Por mais que a operação tenha sido bem sucedida, como já foram algumas que eu tive que dar entrevista, e o repórter estava lá para dizer que 5.000 crianças ficaram sem aulas, 10 creches não puderam abrir. Então, às vezes a polícia está há 1 ano sem ir numa favela. Então ela vai, infelizmente, vai haver algum desgaste para todo mundo, para a população, para a polícia, mas eles colocam isso como se a polícia estivesse provocando todos esses reflexos negativos. Então, isso é muito ruim, né? Nesse caso da diferença do tratamento do combate à milícia e ao tráfico... Esses que vocês estão falando que... só uma coisa, essa turma que você está falando, esses são os narco-simpatizantes que você estava se referindo no vídeo. Eu chamei de narco-ativistas, aquele que tá o Twitter dele está um silêncio. Traficante matou, esquartejou, matou aqueles 3 meninos lá que furtaram um passarinho lá em Belfor Roxo, esquartejou a menina ali na Kelson. O traficante faz o que quer e o cara está em silêncio. Agora, quando tem uma suspeita de que a polícia entrou na casa de alguém, que teve uma aeronave da polícia que deu um voo rasante, o cara vai lá, é um absurdo, essa hora da manhã, uma operação policial. Cara, o cara só olha alguma coisa para reclamar da atuação policial e na defesa do tráfico de drogas. Então, essas pessoas aí, elas mostram assim, uma manifestação sempre envesada, sempre a favor do tráfico e contra a polícia. Então, a gente costuma chamar essas pessoas aí de narcoativistas, né? Que são ativistas a favor do tráfico de drogas. E reflete também nessa questão da relação, como eles tratam o traficante, como eles tratam os milicianos quando a polícia atua contra. A gente teve... eu pude participar já comandando a CORE de algumas ações emblemáticas contra a milícia, e em 2 operações em 24 horas a gente conseguiu neutralizar 17 milicianos. Então foram 2 operações na sequência. Uma delas foi em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência, a SINT, e outra em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, que foi aquela de Itaguaí, que ficou muito famosa, na qual 12 milicianos foram neutralizados, inclusive o chefe da milícia de Itaguaí, que era um ex-policial, o Cabo Bené, o qual já havia ameaçado de morte diversas autoridades daquela região. O cara era muito temido. Então, depois dessas 24 horas de operações, a gente só ganhou aplausos. E da mesma forma aconteceu quando a Polícia Civil destruiu um monumento em homenagem ao miliciano na Zona Oeste. Fizeram um monumento em homenagem ao miliciano, a polícia destruiu, porque isso é apologia ao criminoso, e todos nós recebemos parabéns e elogios. Agora, quando você vê uma operação contra o tráfico, por exemplo, do Jacarezinho, na qual 27 criminosos que atacaram a polícia desde o início da operação até o final,
mataram um colega nosso, o André Frias, feriram outros, atacaram a polícia em mais de 70 pontos. Eles fecharam todas as ruas com obstáculos e barricadas. Não quiseram se entregar de jeito nenhum. Todos foram apreendidos com um arsenal, armas, explosivos, drogas e tudo que você pode imaginar. Todos comprovadamente criminosos, que a polícia demonstrou isso. Você vê uma gritaria, é uma chacina, é uma matança, é um absurdo. E logo na sequência, houve a construção do monumento irregular lá numa via do Jacarezinho, sem autorização de nada, inclusive com algumas frases ali dizendo que as vítimas eram simples comerciantes de drogas, né? Algumas coisas absurdas com os nomes dos traficantes. Houve uma investigação iniciada na Polícia Civil, concluiu que aquilo ali era um crime e nós fomos destruir. Então, depois que nós destruímos o monumento em homenagem a traficantes, houve uma série de críticas, de reportagens. Então, a gente percebe assim 2 pesos, 2 medidas, um tratamento de proteção dos traficantes quando há uma operação policial contra o tráfico e um tratamento de aplauso à polícia quando a atuação é contra a milícia. E para a gente, são todos criminosos. Não interessa se o cara é miliciano, se ele é da facção A, B ou C. O cara é criminoso, ele é membro de uma organização criminosa e ele tem que ser combatido com o rigor da lei. Cabe ressaltar... Por que você acha que... Desculpa. Não, pode falar. Pode. Por que você acha que tem esse tratamento diferente? Você acha que tem uma associação de milícia com polícia? A guerra é a polícia? Eu acho que isso é de se entender. Mas ao longo dos anos, há uma romantização do tráfico de drogas. Ele só vende uma droguinha, é um estica que leva para um, que leva para outro. Sem demagogia, a gente pode afirmar que uma grande parcela da população da sociedade brasileira utiliza drogas. Então, um cara que fuma a maconha dele, que dá o teco dele lá na cocaína, às vezes ele olha o traficante como bonzinho e, na verdade, não é. Ele esquece todos aqueles crimes violentos que a gente falou, homicídio, latrocínio, roubo de carga, que são praticados por esses traficantes. E o miliciano, eu acho que pela origem da milícia, eles associam ao policial corrupto, ao policial que é matador, que extorque, pratica extorsões. Então, eu acho que ainda tem isso no imaginário da população, enquanto, na verdade, todos eles são criminosos, as ações hoje são muito semelhantes e merecem ser combatidos. Cabe ressaltar que as milícias em si, mesmo lá da década de 90, nunca foram compostas por policiais, e sim por ex-policiais, policiais criminosos, que, embora estivessem vestidos de policiais, acabaram sendo expulsos por um crime ou outro que cometeram. Então, esses caras que eram criminosos, mas que em algum momento atuaram na polícia, estes caras que deram origem às milícias, nunca foram policiais, bombeiros, guardas municipais, nunca foi nenhuma força de segurança legítima que montou milícia, eram criminosos. Sempre foram criminosos. E vale ressaltar ainda que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro montou uma força-tarefa exclusivamente para combater milícias no Rio de Janeiro, onde houve mais de 1.200 prisões, inclusive com neutralizações de diversos criminosos milicianos. Então, é isso que o doutor falou. Realmente parece haver uma romantização em relação ao tráfico, porque nunca houve uma força-tarefa dedicada, pelo menos que eu tenha conhecimento, uma força-tarefa dedicada a combater o tráfico. E quando houve em relação à milícia uma força-tarefa brilhantemente conduzida pelo doutor Felipe Cury, não houve esse aplauso. Isso.